Reflexão bíblica. Queridos e amados irmãos em Cristo, paz a todos. Você está bem? Que bom. Que bom te encontrar mais uma vez aqui no quadro Reflexão Bíblica. E olha, deixa eu aproveitar aqui e antes de ministrar a palavra, te convidar para acompanhar também o programa Noite Mais Maranata. Claro que eu vou puxar aqui a sardinha um pouquinho, né? De segunda a sexta, das 20 até as 0 horas, programa Noite Mais Maranata, com muito louvor, adoração, quadros maravilhosos, a sua participação pelo WhatsApp, momento da palavra de Deus, momento do clamor, programa muito abençoado. E eu te convido, de segunda a sexta, das 20 até as 0 horas, com o evangelista Robson, aqui na sua 103,9 FM. Te aguardo lá, tá bom? Vem aqui comigo para esse quadro que eu amo tanto. Reflexão bíblica. Evangelho segundo escreveu Lucas. Novo Testamento, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas. O capítulo 5, esse texto que me edifica sempre que eu ministro sobre ele, sempre que eu leio sobre esse texto, eu tenho a minha vida muito edificada, porque é um texto que fala de perseverança. Perseverança é o ato de insistir, é o ato de persistir, especialmente quando algo dá errado. O ser humano ele tem o hábito, normalmente, de parar quando algo dá errado. Isso aí é algo meio que natural. O ser humano fica frustrado, fica desanimado, ele não quer tentar, ele não quer continuar. Você pode aconselhar, você pode dar uma palavra de ânimo, mas não, eu já fui, irmão, mas deu errado. Eu tentei uma vez, irmão, e não consegui. Eu tentei 2 vezes, irmãos, e não consegui, por isso que eu não vou mais, eu não vou tentar mais, tal. Então, isso acontece. É a chamada frustração. Você já foi frustrado algum dia? Já viveu isso? Eu já vivi. Por isso que é tão bom a gente ministrar aquilo que a gente já viveu também, né? Sentiu na pele. Muitas das vezes vivi frustrações. E isso é tão terrível que eu, em alguns minutos da minha vida, em alguns momentos da minha vida, eu pensei que eu não ia mais conseguir, né, porque algo tinha dado errado, porque algo tinha fugido do meu controle, porque algo tinha dado fora daquilo que eu planejei. Então vem o desânimo, vem a falta de esperança. Isso acontece, pode ter certeza disso, tá? Estou ministrando aqui para vocês, mas isso acontece. Se não tivermos cuidado, a gente deixa o desânimo tomar conta. Isso pode ter certeza. Não tem esse crente super-herói não. Não tem esse ser de aço. Não, não, não. Nós somos de carne e osso. E tem hora, meu irmão, que eu digo para você, a gente quer abandonar tudo por causa de uma frustração. Esse texto 5, capítulo 5 de Lucas fala, eh, de Pedro, esse homem escolhido por Deus. O texto diz, e eu vou ler para a gente continuar falando sobre ele, capítulo 5, e o verso 5. Respondeu-lhe Pedro: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, ou porque mandas, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Palavra maravilhosa. Pedro tinha passado a noite inteira pescando. Uma noite de pescaria frustrada, porque tudo tinha dado errado. Pedro não trouxe um peixe sequer. E ele estava lavando as redes ali no mar de Tiberíades, quando Jesus
tinha ido para esta região de pescadores para respirar um pouco. Jesus, ele, eh, decidiu ir para aquele lugar depois de algumas batalhas travadas, ele tinha curado ali a sogra de Pedro em outro contexto. Jesus, ele decidiu então respirar um pouco de ar puro, e ele encontra alguém frustrado, ele encontra alguém desanimado, e é interessante que Jesus pede o barco deste homem chamado Pedro, que estava desanimado. Jesus pede o barco dele emprestado. Parece algo simples, mas não é. Quando estamos frustrados e desanimados, a gente não quer nem conversa com ninguém. Imagine colocar algo, de grande valor na vida de um pescador, que era o barco. O barco representava na vida de Pedro algo de grande importância. Era algo que ele trazia o sustento para dentro da sua casa, que ele vivia. Pedro vivia da pesca. Mas Jesus pede o que ele tinha de mais importante naquele momento. Entenda isso. Na hora da frustração, o que é que você tem de mais importante? A sua vida, certo? Essa é a hora de você lançar-se completamente nas mãos de Deus. Eu não sei se você está compreendendo. Pedro coloca o barco, ele empresta o barco a Jesus. Ele se coloca à disposição de Jesus. Jesus ministra uma palavra e ele ouve a palavra. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus. Bem-aventurado no original, feliz. Porque quando a gente escuta a palavra de Deus, ela esclarece. Quando a gente ouve a palavra de Deus, ela nos fortalece. Quando a gente ouve a palavra de Deus, ela nos levanta. Quando a gente ouve a palavra de Deus, ela nos direciona. Talvez Pedro, naquele dia, estava sem um direcionamento, porque estava vivendo uma frustração. Quantos, talvez, no dia de hoje estão sem um direcionamento por causa de uma dor, por causa de um trauma, por causa de uma perca, por causa de um problema, mas o Senhor te convida no dia de hoje a ouvir a sua voz, a estar atento ao direcionamento da palavra de Deus. E qual foi o direcionamento? Pedro, pegue as suas redes e volte ao mar alto. Aleluia! Era Jesus dizendo, continue. Era Jesus dizendo, tente mais uma vez. Era Jesus dizendo, persista. Era Jesus dizendo, acredite, vai dar certo. E Pedro, mesmo frustrado e desanimado, ele disse, por causa das tuas palavras, eu lançarei as minhas redes ao mar. Queridos, a Bíblia diz que esta pesca foi maravilhosa. Pedro nunca tinha pescado desta forma. Ele nunca tinha tido essa experiência diante de longos anos como pescador. Observe que quando a gente para e ouve e obedece à palavra de Deus, nós vivemos coisas sobrenaturais, nós vivemos coisas que a gente nunca viveu nesta vida, por dar ouvido, por obedecer à palavra de Deus, em meio às nossas frustrações, em meio às nossas dores, em meio aos nossos problemas. Escute a voz do Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Volte. Acredite,
Algo pode ter dado errado, mas não precisa terminar assim. Algo pode ter saído do controle de suas mãos, mas não precisa terminar assim. Escute a voz de Deus e siga em frente. E tenha certeza que os projetos do Senhor, eles serão todos concluídos sobre a sua vida, se você ouvir a voz do Senhor e obedecer. Pedro fez isso e viveu uma das pescarias mais incríveis de toda a sua vida. E depois o Senhor conclui o chamado, dizendo a ele: agora lance as redes e vem comigo, porque a partir de agora você não será mais um pescador de peixes, mas sim de almas. Pense nisso, guarda essa palavra. Que em meio à sua frustração, que em meio à sua dor, você possa se colocar à disposição de Deus, ouvir a voz do Senhor e viver algo sobrenatural. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Deus, por mais um momento que o Senhor nos presenteia aqui no quadro Reflexão Bíblica. A cada lar, Senhor, que me acompanha, a cada família representada, Senhor, eu te peço a tua bênção, Pai. Eu te peço, Senhor, os teus cuidados, o teu milagre, Pai. Dá força aos teus filhos, que em meio às suas frustrações e decepções, eles possam voltar ao mar alto e lançar as suas redes para pescar. Deus eterno, Deus maravilhoso, continue abençoando, Pai, a Associação Betel, também o Sistema Maranata de Comunicação, na pessoa do nosso diretor André Carvalho, em o nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Forte abraço a todos. Que Deus te abençoe, fique em paz. E até o nosso próximo quadro, Reflexão Bíblica. Reflexão bíblica.